Continuando então aqui, meus irmãos, a nossa gravação, nosso último bloco do 7º dia. Continuando agora. Vamos lá, meus irmãos, vamos acabar aqui então. Estamos em Levítico. A lei do levirato, que seria aquela questão, a lei que ordenava que um homem deveria se casar com a esposa do seu irmão falecido, né? Depois vocês, dando a continuação da linhagem dele. A cristologia em Levítico, tipologia, Arão, as ofertas, como o cordeiro pascal, as 5 ofertas de adoração que existiam, os 2 bodes, a expiação. Isso aqui é muito interessante. Os 2 bodes. No Novo Testamento, João Batista está onde? Pregando aonde? Deserto. E ele aponta o Cristo aonde? Em que momento o senhor fala? Ali quando ele vê o Cristo, no Mar da Galileia, ou melhor, no Jordão. Sim. João Batista está onde? No deserto, no Jordão, não é? No Jordão. Ele está fora do acampamento. Ele está ali, né? Jesus também. Então, olha que interessante. Pode ver que o Novo Testamento, de uma forma muito sutil, faz uma tipologia, né? O João Batista, naquela ideia de que ele é o sumo sacerdote, ele aponta o cordeiro longe do templo. E Jesus morre em Jerusalém. Interessante isso, não? E o véu se rasga. Então, a ideia dos bodes, né? Expiação, dia de Yom Kippur. Então, é um tipo de Cristo, né? Cristo pagou o preço do julgamento do pecado e removeu para um lugar de destruição. Princípios básicos do livro. Israel é a propriedade de Javé. O relacionamento entre Deus e o homem deve ser ditado por Deus. Israel deve evitar contaminação sacerdotal, sexual. Nada corrupto ou passivo de rápido apodrecimento deve ser dado a Deus. Ou seja, pode ver como Deus é criterioso, né, irmãos? Até mesmo com relação à lepra, com relação às práticas. Passos importantes em cada sacrifício: apresentação, imposição das mãos, imolação, exporção, aqueles detalhes, né? E aqui vem detalhes sobre o sacrifício, a categoria e os elementos que compunham cada sacrifício. Essa tabela é muito interessante. Vou correr agora, irmãos, que a gente já está bem atrasado, né? As festas, aqui são os dias de festas, a data, as menções e as referências bíblicas. É muito interessante tudo isso, irmãos. E aqui o calendário judaico. O calendário judaico começa com o mês de Nissan, irmãos, que está entre março e abril. E aí segue sentido o relógio e acaba no mês de Adar, que também é entre fevereiro e março. Eu tenho aqui uma outra tabela, eu vou até pegar para vocês rapidamente, que é muito legal esse calendário aqui. Aqui, irmãos, olha que interessante. O primeiro mês, eu peguei esse gráfico na aula da professora Márcia. Olha só que interessante. Primeiro mês, Nissan, que estava a festa da Páscoa e das primícias. Pastor, o senhor compartilhou? Não está desculpa. Aqui. Desculpa. Eu não compartilhei. Eu mudei, mas não compartilhei. Mudar a janela. Eu peguei esse calendário na aula da professora Márcia. Olha que legal. A festa da Páscoa, entre março e abril, e as primícias. E depois vinha a festa de Pentecostes. O nome Pentecostes, irmãos, tem a ver com 50º dia, né? Mas vocês vão ver que, na realidade, nas Escrituras, vai receber esse título Pentecoste depois da Septuaginta. Mas é a festa das colheitas, onde você entregava, né, esses donativos. E é interessante, já vou mostrar outro slide para vocês, mostrando
A agricultura também. Hoje nós não temos essa ideia, né? De que é o mês da colheita. Por exemplo, irmãos, que colheita que é a nossa agora? Na nossa agricultura. Nossa, Hã? não lembro, não. Bom, a gente sabe lá, sabe muito a fruta, né? Que agora Fruta, é época sim. de tal fruta, né? Mas É, assim, a gente não tem essa associação por causa, né, do nosso novo sistema de indústria, de armazenamento. Então, nós temos arroz e feijão o tempo todo. Mas olha, pertinho da gente aqui, lá no Nordeste, se não chover, não tem colheita, não é? Não tem como verdade. meus pais falam, é primavera. Não tem Feijão. não tem aquela colheita na época certa. Então, a nossa Uhum. região acaba tendo esse fator que facilita. Mas, ó, e aí vai vindo as festas, e aqui, ó, dia da expiação, 7º mês, temos a festa das trombetas, ó, o shofar, a expiação, que é o Yom Kippur, o tabernáculo, irmão, a festa das cabanas, lembram? Era uma festa que retomava a ideia do que somos um povo peregrino. Quando Israel, a gente vai trabalhar isso mais para frente, entra no período das conquistas com Josué, eles perderam o hábito de fazer a festa do tabernáculo. Porque agora já estamos num lugar. Quando foi restaurado a festa dos tabernáculos? Lá na frente com Neemias. Depois de todas as experiências do povo judeu indo para o cativeiro assírio e depois do cativeiro babilônico. Quando eles regressam, Neemias e Esdras restauram a festa do tabernáculo. Porque até então, depois que eles conquistaram a terra, era só a lembrança de um feito, uma data cerimonial, mas não mais praticada. Percebam, irmãos, essas festas, elas têm uma conotação no calendário que é para sempre nos fazer lembrar o que Deus realizou na nossa vida. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Até aí? Não, legal. Tranquilo? Olha, Ah, os meses, muito interessante, né? Ó, e aqui eu gostei desse mapa, porque ó, Os meses é inverno, legal, né? primavera, verão, outono. E aí Uhum. fechava-se novamente, ó, o 12º mês entre fevereiro e março, o mês de Hadar. Agora, deixa eu mudar esse calendário aqui e Ele está no ano 5.000 já, né? pegar um outro calendário também. Fala, Júnior? Se eles estão, comunidade judaica, ele está no ano 5.000 por aí, né? Não entendi, Júnior. Ele deve estar no ano 5.000, o judeu, né? Então, Calendário. eles estão 5 mil, quase 6 mil, se não me falha a memória, Júnior. Quase É. 6 mil, né? Agora, deixa eu Uhum. mudar aqui o calendário. Olha só que legal esse outro calendário. Aqui dá uma ideia das colheitas, irmãos. Olha só que interessante, ó. Ó, Interessante a organização dos judeus, né? Que coisa olha linda. só. Olha que interessante aqui, ó. Tá dando para ver? Calendário hebraico. Uhum. Ó. Temperatura média. O azulzinho Aí, e o amarelinho. brincadeira. Ó, Ah, sim. então, por exemplo, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, que tinha a festa da Páscoa, os pães sem fermento, lembra? Sem Uhum. fermento. E tinha a oferta das primícias, era chuva e neve derretida e enchem o Jordão. Era a colheita da cevada. Olha agora Nossa, que que legal. interessante. Aqui no mês de Zif, Páscoa, começa a estação da seca, céu geralmente claro, colheita do trigo. Tudo Festa das associado, né? semanas, ou Pentecostes, ou Ah, colheitas, né? uhum. Era colheita de Sim. trigo, primeiros frutos. Olha que interessante. Aí já tinha calor, céu sem nuvens, e aí vem as demais colheitas, ó, primeiras uvas, primeiros frutos de verão, tâmaras, uvas e figos. Olha que coisa linda, meus irmãos. Pensem assim, Interessante. irmãos. Uma pessoa que plantava uvas, Uhum. já tinha passado a festa das primícias. Então, como que ele ia Interessante. dar? Ele dava o vinho, ele dava o suco de uva, ele dava a uva Ah, sim. passa. É interessante, né? Derivado,
Ou, se não, os recursos, né? Eles davam os recursos. Aí vinha também aqui, ó, festa das trombetas, o Yom Kippur, festividade das barracas ou dos tabernáculos, tinha uma assembleia solene, a terra era arada, olha que interessante. Aí aqui, ó, as azeitonas, olha que interessante. Como que você ia dar a azeitona se está bem no meio aqui, não tem festa praticamente nenhuma? Você ia nessa festa da dedicação e levava o seu azeite. Então, cada pessoa, cada agricultor, ele ia dando o seu dízimo conforme a sua disponibilidade e a época. E assim, olha aqui, muito legal, né? Amendoeiras crescendo, é aqui a festa do Purim, o linho, e assim eram. Dá uma ideia bem, bem legal do calendário, das regiões, das chuvas, né? É claro que aqui é só um resumo, tá, irmãos? Organização. Né? E organização. Legal, né? Então, continuando aqui, vamos voltar lá. Vamos mudar aqui. Bom. Então, calendário judaico. Irmãos, alguma dúvida? Não, só enaltecer o povo judeu pela organização, ter seu próprio calendário. Né? É uma coisa notável. Linda, né? Né, Júnior? Fantástico, né? Fantástico. Irmãos, Muito bonito. Eu lamento em dizer, mas eu não estou conseguindo progredir como eu gostaria, tá? Então a gente vai progredir como está dando. Perdoa o pastor, perdoa o professor de vocês. Eu estou tentando fazer aqui o meu melhor, né? De tentar esclarecer o máximo. E minha Júnior e irmã Cleusa, a minha didática, ela é um pouco assim. Eu vou seguindo um pouco o ritmo da classe, o desenvolvimento da matéria. Eu particularmente me preparei hoje para dar Levítico, Números e Deuteronômio. Então, eu não consegui. Então, tudo bem. Glória a Deus. É muita coisa, né? É que, assim, são muitas informações e eu tento, assim, passar para vocês da melhor forma, né? Mas, então, a gente vai tentar, semana que vem, na 8ª aula, concluir Números e Deuteronômio. E eu vou tentar correr. Eu vou tentar fazer o máximo. É que, assim, são tantas informações que a gente toma nota, faz uma lição de casa e tem o livro-texto, né? E eu queria também gastar agora esses últimos minutos finais no livro de vocês. Vocês estão anotando alguma coisa para tirar dúvida? Alguma coisa que vocês estão tendo dúvida? É hora de perguntar também, porque diferente daquelas aulas de EAD que nós gravamos e depois marcamos o encontro para esclarecimento, a nossa aula é em tempo real, né? Então podem ver. Pastor Johnny fez uma pergunta, eu achei importante de gastar um tempo falando do dízimo, eu achei importante, porque podem ver, gastamos um tempo bem significativo falando das tribos de Levi, que a gente fala, são todos sacerdotes, não deixa de ser, mas são sacerdotes na perspectiva de um levita, e não de um sacerdote da linhagem de Arão, que pode ser um futuro sumo sacerdote, entenderam? Por exemplo, a nação de Israel não é uma nação sacerdotal? É uma nação sacerdotal. A igreja, nós não somos sacerdócios santos? Somos. É interessante. Somos sacerdócios reais na terra. A igreja tem uma função sacerdotal? Tem. Porque hoje nós somos porta-voz da palavra de Deus. Mas dentro da igreja, todos são sacerdotes, ministros? Não. Aí Deus separa os ministros, que são 5 dons ministeriais, que eles recebem um sacerdócio de liderança. Interessante, né? Mas como igreja, somos sacerdócios? Somos. Somos sal e luz? Somos. Então, entendam que eu tento explicar com calma e tentar esclarecer, porque quando a gente está, mesmo sendo uma aula de introdução, é uma aula rica de teologia, né? Dessa questão sacerdotal. Pastor, um sacerdote desviado, como foi os filhos de Arão, ou os filhos de Eli, o próprio Eli, um levita consagrado vale mais do que um sacerdote desviado? Claro, meu irmão.
Pelo amor de Deus. Um hebreu piedoso valia mais do que um sacerdote desviado. Quer ver um exemplo disso? Olha como que é rico em teologia. Nos dias de João Batista, ele era de uma família sacerdotal. Pode ver que Zacarias é de uma linhagem sacerdotal e Isabel. Maria é parenta de Isabel. Eu deduzo que Maria, ela era da linhagem levítica. Vai ter um estudo e um debate dizendo que ela é parente, e no texto em original, no grego, dá a ideia de vizinho, conhecido, criado próximo. Eu acredito que José era um judeu piedosíssimo da tribo de Judá, de Belém, que casa-se com uma levita chamada Maria. Isso é o pensamento do pastor Rai, tá? Pensamento, porque a Bíblia vai falar que quando a sua parenta saudou, e o termo, algumas traduções é parenta, outros vão falar conhecida. Mas eu deduzo, se de fato ela não era da tribo de Levi, Maria, ela era então da tribo de Judá. Nenhum problema. Ela era virgem, nenhum problema. José era um sacerdote, era um judeu da tribo de Judá piedosíssimo. Vem cá, José valia mais do que os sacerdotes dos dias de Herodes? Muito mais. Pode ver que o Messias foi dado a uma família pobre, mas de um homem de um alto calibre. Assim como João Batista veio de uma linhagem sacerdotal, mas nós vemos na vida de Zacarias e Isabel que eles eram o último remanescente dos sacerdotes piedosos. Dê mais um sacerdote piedoso nos dias do nascimento de João Batista e de Jesus. Não tem nenhum. Nenhum. Depois ouçam a mensagem que eu preguei no culto de Natal, que eu falo sobre os magos, e depois eu falo também no culto de Réveillon, que eu falo sobre a tribo de Belém. Eu dou um destaque a isso. Lá vocês vão notar, meus irmãos, que o que acontece? Os magos saem do Oriente, vão falar com Herodes. Quando Jesus ele nasce, Deus se revela a pastores no campo e não a sacerdotes no templo. Ora, mas não podia ser aos sacerdotes, não podia, mas tudo desviado, irmãos. Possivelmente o único que estava consagrado era Zacarias e Isabel, que foi presenteado lá na frente. Tanto é que Herodes vai consulta aos escribas e diz: onde vai nascer o Cristo? Em Belém. Nenhum sacerdote, escriba, levita acompanha os magos até Belém. No entanto, quem é que no templo era piedoso? Simeão, o justo, e Ana, a profetisa. Eles eram quem? Gente comum. Fantástico isso, irmãos. O que o Novo Testamento está fazendo? Uma denúncia à tradição religiosa corrompida. Havia festas, o templo tinha sido repaginado por Herodes o Grande, mas Deus não estava lá. Deus estava com Zacarias, com Isabel, os únicos sacerdotes. Detalhe, hein? Que foi escolhido antes do nascimento para fazer ali a oferta e depois ficou mudo durante muito tempo e só depois que João Batista nasce que ele volta a falar. Deus se revelou aos pastores do campo. Depois, quando Jesus foi apresentado no templo, veio Simeão e fala, e vem Ana e fala, mas os demais sacerdotes e levitas, onde eles estavam? Tudo desviado, tudo religioso. Então percebam como que o texto bíblico ele é rico nessas teologias. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque depois Jesus nasce e cresce, começa o seu ministério. Quem vai apontar ele não é o sumo sacerdote dos dias dele, mas é João Batista lá no deserto. Olha que fantástico. Os próprios sacerdotes são inimigos de João Batista, que são inimigos do Cristo. Poucos sacerdotes ficam em dúvida no caso de Nicodemos. Ou seja,
Meu irmão, como a Bíblia ela se completa? Como os valores de Deus estão em todo texto sagrado? Como a gente pode se perder, mesmo fazendo a obra de Deus, dentro da igreja, vestindo roupas sacerdotais? Está entendendo? Então, eu faço questão de gastar esse tempo para poder passar parte daquilo que eu aprendi ao longo dos anos para vocês. Então, por isso que talvez a minha aula até, eu acabo, como eu disse, né, fazendo esses comentários e adentos. Tá bom, meus irmãos? Uma quebra de paradigma. É. Essa questão de Ana, de que você falou aí. Uma quebra, é fantástico isso. Fantástico, né? Pra vocês verem que, irmãos, Deus não precisa de muita coisa para revelar a glória dele. Ele precisa de corações quebrantados, vidas consagradas. E aqui o livro de Levítico é o quê? É Deus chamando o povo ao quê? A santidade, a separação. Que Deus nos ajude a jamais apresentar fogo estranho, que Ele tenha misericórdia da nossa vida e que a gente possa ser fiel no deserto, nas ofertas, na vida, porque Ele é santo e Ele quer da gente que a gente também seja santo. Amém, meus irmãos? Tá bom? Então, semana... Alguma dúvida, algum comentário? Querem falar alguma coisa? Não? Podemos encerrar? Da minha parte, não. Então, tá bom. Anotem nos livros, anotem nas folhas, porque mesmo na aula a gente volta para tirar dúvida, tá, irmãos? Nossa aula aqui eu quero que vocês gastem isso. A gente tem que perguntar, tem que esclarecer, que é um tempo também útil nosso. É digital, mas é em loco, né? Em tempo real. Aqueles que verão nossa aula no futuro, por exemplo, eles não vão ter o privilégio de perguntar aqui. Eles vão ter que, lá, pastor, na aula tal, no tempo tal... O que o senhor quis dizer com aquilo? Aí eu vou ter que esclarecer, né? Vai ser diferente. Tá bom, meus irmãos? Tá bom. Que Deus abençoe. Querendo Deus, nos vemos quinta-feira, em nome de Jesus. Ok. Tá. Fiquem com Deus. Graça e a Amém. paz. Boa noite. Graça e paz. Quinta-feira, gente. Boa noite. Boa noite, Tamo meus junto. irmãos. Graças e paz a todos. Abençoe. Graça e paz. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.